Eu acho que ventilado, não. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos retomar, né, nossa disciplina que a gente começou ontem, que é Fundamentos de Usinagem, qual é o objetivo que eu tinha comentado ontem, né? A gente vê o conceito básico, né, geral de vários equipamentos de usinagem, né? Ontem a gente viu a parte introdutória, alguns conceitos, e a gente parou aqui em geometria de ferramenta, né? Paramos aqui na página 21 da nossa apostila. Tá? Lembrando sempre que eu sempre coloco no YouTube no dia útil seguinte, às 7 da noite, né? Então, a aula de ontem já está já no YouTube. Aí qualquer problema é só comentar. Então, paramos aqui em aresta de corte, né? Então, se a gente relacionar do básico que a gente viu de torneamento, a ferramenta de aço rápido ou pastilha de metal duro, né, do torneamento, ela é monocortante, ela tem uma aresta de corte, mas a gente comentou que tem outras máquinas que tem mais de uma aresta, uma broca tem duas arestas de corte, uma fresa, que é uma ferramenta de corte da fresadora, ela é multicortante, ela tem várias arestas de corte, uma aresta de corte para cada dente da fresa, e assim por diante, é a parte que vai cortar na ferramenta. Então, a aresta de corte é a linha de interseção ou ponto de cruzamento entre duas ou mais superfícies da ferramenta. A aresta cortante também é conhecida por facas, fios, dentes, gumes de corte. Ninguém fala isso, né? Ou tu fala aresta de corte em segundo, que é mais raro, tu fala em gume, né? As arestas de corte são classificadas em aresta principal de corte e aresta lateral ou secundária de corte. Ok? Então, aqui, só curiosidade, não é o principal, né? A gente só tem que ter
essa noção básica de várias ferramentas, mas não esses conceitos, que não é usual. Então, um minuto. Primeiro áudio desligado. A aresta principal de corte resulta da interseção entre superfícies de saída e principal de folga. A aresta principal de corte vê o sobremetal a ser removido. Então, a gente comentou, né? Aí eu vou só dar uma reforçada, que cada linha tem um nome numa ferramenta, como aresta de corte, cada lado tem um nome também, uma denominação, os ângulos têm denominação, mas os ângulos, eles se alteram em função do material da ferramenta e material da peça que tu está usinando. Aí, de uma forma geral, de vários equipamentos. Mas ninguém precisa decorar isso daí. Vocês têm que saber que aí tem que se aprofundar, se aperfeiçoar, caso trabalhe num projeto de ferramentas, né? Como, por exemplo, uma Stanret. Já a aresta lateral secundária está localizada na interseção entre a superfície de saída e a superfície lateral de folga. É a aresta que vê a superfície já usinada da peça. Então, aqui, nenhuma novidade, né? A gente relacionando aqui com o torno, mas a gente vai falar de várias máquinas, então só para reforçar, o nosso objetivo aqui não é detalhar cada máquina, né? O detalhamento de cada máquina são nas disciplinas de fabricação, que a gente já começou em fabricação 1, aí na fabricação 2 vamos ver outros equipamentos, fabricação 3 e assim por diante. Então aqui, na parte de torneamento, dá a entender aqui que são ferramentas de aço rápido, o formato aqui influencia no formato da peça. Então, o que a gente viu em fabricação 1, aqui é a aresta principal de corte para fazer um faceamento, um cilíndrico externo. Então, de novo, ó, conceitos que vocês já aprenderam e não podem e vão ser sempre cobrados nisso, né? Então, a peça aqui está girando em RPM, a gente ontem reforçou como achar isso. Profundidade de corte aqui para reduzir o diâmetro é para frente, em milímetros, e o avanço para redução do cilíndrico externo, redução do diâmetro, é longitudinal esquerda, em milímetros por rotação. Então, aqui é o formato básico. Assim como a gente comentou, né, na outra disciplina, que tu pode afiar um formato redondo, onde a aresta de corte aqui é redonda, para fazer um canal redondo, por exemplo, para um anel ou ringue, e assim por diante. E aqui um outro formato aqui qualquer, né? Vamos dizer que tu está, de repente, usando um bedame, né? Que é o retangular, que vocês já sabem, para fazer um canal quadrado, um canal retangular, e assim por diante. Deixa eu só arrumar isso aqui. Ok? Então, aqui está só reforçando a aresta principal de corte. Né? Aqui, um formato qualquer que é incomum para o torneamento. As arestas e pontas das ferramentas são consideradas cantos vivos. Então, isso aqui deve ter sido comentado em desenho técnico, né? Então, canto vivo, né? Assim como em peças torneadas que a gente falou, você tem que fazer o chanfro, né? Quebra de canto angular. Pois apresentam fragilidade muito acentuada, estando sujeitas a ruptura e lascamentos. Para proteger os cantos vivos das ferramentas, é preciso chanfrá-los, isto é, cortá-los em ângulos ou arredondá-los. Na prática, não acontece isso. Ferramentas de aço rápido, quanto afia, né? Ela vem, que a gente já sabe, a barrinha, e tu faz a forma da ferramenta no esmeril, tu faz aqui um canto vivo, e é interessante depois no esmeril dar um pequeno toque, como uma quebradinha de canto. Já pastilhas de metal duro, elas já vêm com as pontas das pastilhas arredondadas. Tanto é que se tu trabalha num torno CNC computadorizado, tu tem que considerar também esse raio de ponta de pastilha. Tá claro? Então não é bem o que está dizendo aqui. Então tu não vai arredondar a ponta da ferramenta, né? A interseção entre algumas superfícies da ferramenta gera as arestas de corte durante a usinagem. Uma parte da aresta principal de corte é aplicado contra ou sobre metal. Aí a gente falou ontem,
já está bem batido, né? Mas é bom sempre reforçar. Sobre metal, quanto a mais, né? Tu vai cortar uma barra, enfim, independente da máquina de usinagem que tu está usinando, né? Para ser usinado. Então, geralmente se corta 5 milímetros a mais, né? É o mais econômico. Tem muita gente que corta muito mais que isso, né? Mas sobre metal padrão industrial é 5 milímetros. Esta parte que toca o sobremetal é chamada de parte ativa da aresta de corte principal. Ponto de referência é o nome que recebe qualquer parte ativa. Então, né, aqui nossa ferramentinha de aço rápido do torno, né? Então, é o que eu falei aqui. Aqui é a linha principal, a aresta principal de corte que vai cortar no aço, né? Aqui tem um quebra-cavaco que tu vai fazer visual, ele chama aqui de superfície de saída. Aqui, a superfície principal, que chama de folga, e superfície de saída ou lateral. Então, eu costumo dizer para operações básicas, caso tu não tenha pastilha, porque hoje em dia o usual é pastilha, né? Deixa aqui uns 30 graus na principal e entre a secundária e a principal deixa um pouquinho menor que 90. E aqui faz uma curvatura, né, para dar quebrada no cavaco. E tu vai fazendo fio nessa linha aqui. Ok? Então, depois que tu faz esse fio, vai ficar uma ponta aqui. Então, quando ele falou ali em arredondamento, só vai dar um pequeno toque no esmeril aqui para dar uma quebradinha no canto. Só isso. Ok? Então, aqui na página 23, fala sobre vários planos. Curiosidade, né? Isso aqui, numa ferramenta de torneamento já é complexo. Quando mais adiante, em outras disciplinas, a gente falar em fresamento, é mais complexo ainda. Então, só vai se aperfeiçoar nisso num projeto de ferramenta. Ok? Aqui, dando um exemplo aqui, de uma broca, acredito eu, de aço rápido, mas o que é o principal aqui? Ela tem duas arestas de corte, né? Uma aqui e a outra aqui atrás, né? Que é onde tu dá o fio. Ok? Aqui é uma broca cilíndrica para aço. Tá? Uma curiosidade importante que a gente está aos poucos generalizando essas ferramentas, né? Abrindo aqui um pouco. Vamos botar aqui, por exemplo, vamos simplificar, né? Brocas de aço rápido, né? Cilindro aço, tá? Uma coisa importante que um técnico tem que saber, não quer dizer que num setor de manutenção ou uma metalúrgica de pequeno porte tem que ser preciso. Essa ponta aqui tem um ângulo, aqui tem um ângulo, ok? Quando tu compra essas brocas, o ângulo padrão é 118 graus, ou a metade ali, né, que é 59 graus. Por que o ângulo padrão da broca é 118 graus? Porque 118 graus é para furação, né, de aços em geral. Aços em geral. Ok? Então, o que acontece aí numa metalúrgica de pequeno porte ou no setor de manutenção? Aí um funcionário mais experiente, né, ensina a gente e tu vai afiando ali no esmeril, tentando imitar, né, a olho aquele ângulo. O principal que vocês têm que saber, mas não precisam decorar, que é importantíssimo, onde vai ser importantíssimo isso para uma linha de produção.
Digamos que numa linha de produção, naquele dia estão furando o dia todo peças de bronze em linhas de produção. E agora, será que é 118 graus? Não, não é 118 graus. Então, observação, principalmente para a linha de produção, para setor de manutenção e metalúrgica de pequeno porte, dá para fazer o esquema de sempre, de afiar ali a olho no esmeril próximo daquele 118. Porque se fura aços em geral, tu vai furar qualquer material, aço inox, que é extremamente duro, ferro fundido, materiais macios como alumínio, bronze, enfim, só que com menos eficiência. Então, o ângulo, né, de ponta de broca muda em função do material a ser furado. No caso, a peça. Tá? Aonde vai ser essencial isso? Em linha de produção. Então, se tu trabalha numa linha de produção, aí geralmente se usa afiadores de broca, né? Para ter precisão no ângulo de ponta de broca. Tá furando o dia todo alumínio. Então, tem um ângulo que é diferente de 118, que as brocas têm que ser afiado naquele ângulo para furar alumínio. Vou furar bronze, né? É outro ângulo. Claro, né, pessoal, não tem sentido nenhum num setor de manutenção numa metalúrgica pequena tu ficar perdendo tempo com isso. Tu vai furar igual os materiais com aquela aproximação do 118. Só que numa linha de produção, tu perde eficiência. Então, isso é importantíssimo, né? O ângulo de ponta de broca, ele vai mudar em função do material que tu está furando. Cada material tem um ângulo de ponta de broca, tá claro? Aí aqui está dizendo, né, que tem várias partes da broca, denominação, não tem sentido aqui ficar decorando isso. O principal é que tem duas arestas de corte, né, a 180 graus uma da outra, e tem a helicoide aqui, que a função dela é expulsar o cavaco. Ok? Então, aqui só exemplificando, né, arestas de corte de outras ferramentas. Então, aqui, ó, é de uma fresa, provavelmente numa ferramenteira de eixo vertical. Então, as fresas nas fresadoras, ela tem vários, cada ferramenta tem vários dentes. Provavelmente essa aqui é uma fresa topo. Uma fresa frontal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui só para vocês enxergar. A ideia agora não é dominar, mas as mais usadas é importante já saber. Então, aqui, fresa frontal. Aqui, ó. Aqui tem uma fresa frontal de aço rápido, tá? Como é que eu sei que ela é uma frontal que não é uma disco? Porque ela tem esse rebaixo, então tu encaixa, ela tem um rasgo de chaveta que tu encaixa ela na vertical, no suporte da fresadora vertical e coloca aqui uma arruela especial com um parafuso, muitas vezes, de fenda, para travamento. Então, o que está dizendo aqui? As fresas, nesse caso aqui a frontal, de aço rápido, como vai ter de outros materiais, ela tem várias, em cada dente aqui, ó, tem duas arestas de corte, ó. Ela corta na lateral e nesse pedaço só. Então, são duas arestas de corte em cada dente. Ok? De aço rápido aqui. Aí depois em fabricação 2, que vocês vão ter ainda no segundo módulo, vamos ver, né, que não é só escolher a fresa pelo nome e dimensões, né? Tu tem que dizer também o tipo de aço rápido é diferente
comparado com o do torno. Então, tu tem que dizer se o aço rápido é um N, um H ou um W, né? Que é em função do material que tu está usinando. Então, aqui só para vocês já se familiarizar, né? Fresas de aço rápido, né? Aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, outra. Aqui, ó, essa aqui. Essa aqui é uma das fresas mais utilizadas, né? É uma fresa topo. Ela parece com uma broca, mas ela não é uma broca, né? É uma fresa que é usada para fazer rasgo de chaveta em eixo, para fazer rasgos retangulares, quadrados, né? Ela parece uma broca, só que, diferente da broca, a fresa topo, ela corta na lateral, ó. Aqui é a aresta principal de corte dela, ó, na lateral. E ela tem uma pequena aresta de corte aqui, caso ela precise entrar num furo pré-furado com broca. Então, já aproveitando aqui, vamos lá. Essa aqui é uma fresa topo. Toda vez que vocês olharem esse tipo de ferramenta aqui é para fresadora, fresa topo, de aço rápido, de acabamento. Como é que eu sei que essa fresa topo é de acabamento? Porque a aresta de corte aqui é lisa. Ontem a gente reforçou ó, o conceito de desbaste e acabamento, né? Então, por exemplo, essa é de acabamento. Então, fresas topo. Tem várias. Fresa topo de acabamento, fresa topo de acabamento aço rápido, tá? Então, vamos aproveitar já vamos interligar algumas coisas, depois a gente reforça isso. O principal aqui, aqui, tá? Depois a gente vai reforçar os materiais. Nessa imagem aqui, todas são fresas topo. A diferença que ela tem, primeiro, é o material, que é um banho químico. Ela tem esse cinza escuro aqui. Então, isso aqui são fresas topo de metal duro. Por dentro é aço rápido, mas é metal duro, que é bem melhor. Todas essas fresas topo lisas aqui é de acabamento. Repararam que tem uma aqui que parece uma rosca? Isso aqui é uma fresa topo de metal duro, porque é o cinza escuro, de desbaste. Tá claro isso, pessoal? Então, toda vez que vocês virem, isso vale para várias fresas, né? Se tiver aresta de corte lisa, é de acabamento. Se tiver aresta de corte que parece uma rosca, é de desbaste. Tá claro? Tem outro exemplo aqui, ó. Essa aqui a imagem não tá boa. Parece mais as de acabamento. Ó, de novo, ó. Fresas topo, aqui uma esférica. E essa aqui, ó, que parece uma rosca de desbaste. Tá claro isso? Alguma pergunta até aí? Então, vamos seguindo aqui, nessa parte básica, a gente está na página 24. O que ele está falando nessa parte da página 24 aqui? Que no exemplo das fresas, o buraco é mais embaixo, né? Porque cada tipo de fresa, o primeiro exemplo que eu dei é a frontal, se tiver o dente liso é de acabamento, se tiver parecendo com uma rosca é de desbaste. Cada dente tem várias arestas de corte, então ela é multicortante. Ok? Materiais de ferramentas. Vamos bater esse martelo aí, eu já comentei em fabricação 1, e isso é importantíssimo agora tá, a gente generalizar. Então, vamos apagar aqui.
Materiais, ferramentas de corte, tá? O mais genérico, vou botar aqui um, que é o segundo mais usado, é o aço rápido, que a gente está acostumado, né? Tem no torneamento ferramentas de aço rápido, brocas de aço rápido, fresas que a gente viu ali, o cinza clarinho, aço rápido, ok? Uma coisa importante, que o principal elemento químico que dá o superpoder para ele é o cobalto, tá? Aí depois, em fabricação 2, a gente se aprofunda nisso daí, que é o que eu comentei ali, das fresas de aço rápido, que tem 3 tipos de aço rápido em função do material que tu está usinando, né? Tem fresas topo de aço rápido N, W e H. Isso é mais adiante, é um aprofundamento em fabricação 2. O segundo, que é a ferramenta mais utilizada, vamos falar metal duro, né? Que é, o que aparece mais é pastilhas, né? Mais utilizado pela indústria. Então, como é que a gente vai identificar ferramentas de metal duro? Então, vamos botar aqui. Ferramentas metal duro. O mais comum que a gente comentou em torneamento e vai aparecer em mandrilhadoras, fresadoras, são as pastilhas aqui. Pastilhas, tem muita gente que chama que a gente comentou, pastilha sinterizada. Sinterizado é o processo de fabricação da pastilha. O material delas, que é o mais utilizado, é metal duro. Aí, eu já comentei, isso aí a gente pode aperfeiçoar em fabricação 2, cada coloração é em função, claro, primeiro é o formato em função da operação e da máquina, ou seja, do suporte. Segunda coloração em função do material que tu está usinando. O mais utilizado, pega aí no setor de manutenção metalúrgica de pequeno porte, as amarelas e o cinza, que é para aços em geral. Mas tem outras colorações que é para usinagem de outros materiais. Então, aqui, por exemplo, há um suporte para torneamento que faz a função do bedame, ó, pastilha retangular, tem pastilhas redondas também. Aqui, pastilha, suporte para pastilha de metal duro de torneamento externo, tem essa e tem a triangular. Pastilhas para roscas, como é que eu sei que é para roscas? Tem esses triângulos pequenos, né? Assim como vai ter pastilhas para fresadoras. Então, todas as pastilhas, em geral, é metal duro, que é o mais utilizado pela indústria. A segunda forma, em casos raros, brocas e principalmente fresas, ó. Aqui são fresas topo, de acabamento, de metal duro. Então, todas as ferramentas que tiver esse cinza escuro aqui, são fresas, ou em casos raros, brocas, que receberam banho químico de metal duro também. Tá claro? Elas são melhores, um pouquinho mais caras, têm maior durabilidade, só que são um pouquinho mais caras. Outros casos, aqui também, ó, fresas, topo de acabamento. Aparece muito aí, de vez em quando, brocas amarelas, fresas amarelas. Não se confundem, isso aqui não é metal duro. Isso aqui é nitreto de titânio. Brocas, fresas amarelas. Vamos colocar aqui. Terceiro.
nitreto de titânio, né? Aparece em fresas, em brocas amarelas, são melhores. Ok? Então, aqui, ó, uma fresa topo de acabamento de nitreto de titânio. Então, vou botar aqui, ó, ferramentas, nitreto, titânio. Então, aqui é o que está aparecendo, ó. Olha aqui, ó. Que ferramentas são essas aqui? Fresa de topo de desbaste. Fresas de topo de desbaste, porque tem essas roscas, e o material nitreto de titânio. Ok? É isso aí. Essa é a ideia da disciplina, pessoal. Vocês enxergarem e saber esse básico de usinagem, aí depois vai se aperfeiçoando. Ó. Aqui aparece muito aqui, ó, uma broca cilíndrica para aço que recebeu banho químico de nitreto de titânio. Cuidado com essas ferramentas que tem banho químico, e à medida que tu afia, tu tira essa camada de proteção. Aqui, ó. Aqui são duas fresas topo. Vamos separar. Essa aqui é uma fresa topo de acabamento nitreto de titânio. E repararam que essa aqui tem uma ponta redonda? Fresa topo de acabamento esférico. Para que serve essa ferramenta? Para fazer canal redondo. Por exemplo, a lubrificação. Qual o material dela? Metal duro. Aí, tem dois barulhentos aqui. Tá claro essa ferramenta aqui? Fresa, topo. Ô, Alex. Eu. É o David. É que cortou quando tu falou o final dela aí, por favor. Essa aqui é uma fresa topo de acabamento esférica, que tem essa ponta redonda. Ela serve para fazer canal redondo, né? E o material dela, que é o que a gente está reforçando agora, é de metal duro, esse cinza escuro. Ok? A gente não vai ver todas as ferramentas de fresa, a gente vai ver só aqui as principais. Essa etapa da disciplina é vocês identificar isso. Aí depois de fabricação 2, aí vamos se aprofundar nisso. Ok? Outra ferramenta que eu tinha falado para vocês, fabricação 1, que é para mim uma das melhores que existe, um outro tipo de pastilha que chamam de CBN. CBN, então, vamos colocar aqui quarta, colocando aqui as principais, né? Pastilhas CBN. Para mim, são as top de linha. Só que até o momento, elas não emplacaram ainda, porque o custo é relativamente alto, comparado com as pastilhas que a gente viu de metal duro. Então, a indústria ainda está usando mais as pastilhas de metal duro. As pastilhas de CBN, só para te ter ideia, uma caixinha que vem 10 pastilhas está em torno de 150 a 200 reais. A de CBN eu não sei quanto é que está, mas é muito mais cara. Então, CBN é nitreto de boro cúbico, não precisa decorar isso, só pastilha de CBN já é o suficiente. Vocês têm que saber que elas são as melhores que tem, mas ainda são caras. E como é que vocês vão identificar elas? É simples. Todas as pastilhas que tiver um material diferente na ponta, ó, isso aqui é uma pastilha para torneamento. Por dentro é metal duro. Mas qual é o material dessas pastilhas? CBN.
que é esse material de ponta aqui. Então, aqui, ó, todas as pastilhas que tem uma ponta, um material diferente, é o CBN, que é o material da ponta. Tem pastilha para torneamento, fresamento e assim por diante. E o Alex, aqui é o Rafael. Pode falar. Qual seria a melhor broca para tu furar o inox? Melhor broca para furar inox. Broca de metal duro, de pastilha. Tá. Só que tem que gastar uns trocos, né? Broca de pastilha. Vamos ver aqui, eu vou te enxergar. Todas as ferramentas, existem vários materiais, só que aí o custo é elevado, né? Então, se tu olhar aqui, ó, essa aqui é uma Sandvik, ó. Isso aqui é broca geralmente usado para CNC. Aqui, ó, essa aqui é melhor. Ó. Que tu compra o suporte e só vai trocando as pastilhas de metal duro. Só que aí, olha o aprendizado que tu teve, Rafael. Claro, aí é custo, né? Não vai ter. A pastilha que tu vai escolher para pôr aqui tem que ser para furação de inox. E outra coisa, são vários parâmetros, né, Rafael? Outra coisa, se tu usar uma broca de aço rápido, tu aprendeu hoje que o ângulo se altera em função do material que tu está furando. Claro, né, Freitas, se tu trabalha no setor de manutenção numa metalúrgica de pequeno porte, tu não vai ficar pesquisando qual é o ângulo para furar inox e aí tu vai afiar no esmeril. Não, tô falando de uma linha de produção, tá? Assim como tem brocas de pastilha, olha aqui, ó, que tem uns furinhos aqui, ó, que o fluido de corte passa por dentro e sai exatamente naquela ponta. Ok? Ok, obrigado. Tá. Outra coisa aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui para aproveitar o gancho. Deixa eu ver se eu tenho a tabelinha aqui. Fabricação 3, no momento não achei, mas vamos lá. Olha aqui, ó, outra informação, Freitas, que também responde tua pergunta. Quer ver aqui, ó? Se tu tá usando, tá aqui. É que eu não tenho a tabela aqui, depois eu vejo, a gente reforça isso. Tu tá furando inox com uma broca de aço rápido. Ok? Não estou falando em furadeira manual, estou falando de furadeira de coluna, máquinas que alteram rotações, que têm um avanço, tá? Então, tu aprendeu ontem que tu precisa da velocidade de corte. Então, tu vai ver quem é o fabricante da tua broca. Só cestinha de milagre. Deixa eu só desativar o áudio de novo. Tu vai ver o fabricante da broca, por exemplo, eu tenho uma tabelinha da Stanhat, depois eu vejo onde é que eu coloquei, que diz lá, brocas Stanhat, velocidade de corte ideal para furação de inox. Aí aparece, se eu não me engano, é isso. Mas eu ia olhar a tabela. Só para brocas, né? 15 metros por minuto. Onde é que está essa informação? No fabricante da broca. Para furar inox. Aí vocês sabem que usa a mesma fórmula, que é os 15 vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro da broca,
Digamos que tu está usando uma broca de 15 milímetros. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Então, se tu tá furando inox, né, o Freitas, e a tua máquina permite alteração de rotação, tu vai calcular aqui. Dá em torno aí, que tu vai colocar na máquina. Em torno, arredondando, 318 RPM. Vai dar um corte perfeito para o inox. Né? Às vezes as pessoas se enganam com inox, né? Taca o dedo lá no... Atocha o dedo nas furadeiras e dá-lhe rotação em cima. Não, pessoal. O segredo do inox é baixa rotação. Baixa rotação, é. Por quê? Não Porque a queima a ponta dela, velocidade, né? porque a velocidade de corte para o inox é baixa. Tudo bem Ok, até aí? obrigado. Então, o que eu estou querendo te Ok. dizer, Freitas? São vários fatores, né? Só para o inox, se tu pensar. Ele queima a broca, né? Não. Quem queima a broca é a barbeiragem do operador. Sim, alta rotação, né? É isso que eu estou querendo passar. Queimar a ferramenta e tirar o fio da ferramenta. Então, provavelmente, é alta rotação. Tá? É isso que eu estou querendo passar para vocês. Alta rotação e não usar o líquido refrigerante, né? Sim. Já que é a nossa disciplina, né, pessoal? Em usinagem, em quase 100% dos casos, se usa fluido de corte ou óleo refrigerante, óleo solúvel. O único caso que não se usa fluido de corte é retificação de ferro fundido. O resto se usa em tudo. Sempre possível, né? Tá claro aqui, pessoal? Essas aqui são as principais. Claro, aí teria pastilhas de cerâmica que não emplacaram ainda porque são muito frágeis e caras. Ferramentas, por uma coisa vai aparecer nos livros, né? Ferramentas de diamante. Por que a gente não usa diamante na mecânica? Porque a gente usina aço. E o diamante é o material que tem mais carbono. Então, se tu usasse, por exemplo, no torneamento, ferramentas de diamante, o diamante ia passar carbono para a peça. Se passa carbono para a peça, aumenta a dureza. E aí te alterou a química da peça. E a usinagem não pode alterar a química da peça. Então, a gente não utiliza ferramentas de diamante. Ok, pessoal? Então, aqui eu falei ali do principal. Tá claro, pessoal? Os principais materiais. Então, aqui, ó, materiais, ferramentas. Vai falar várias coisas aqui, mas os principais é o que eu falei para vocês e demonstrei. Nas operações mais comuns, utiliza como ferramentas materiais mais duro que o da peça. Bom, óbvio, né? Por outro lado, a usinagem de materiais frágeis e ou operações de corte interrompidos, né? Requerem materiais de ferramentas com superfície de tenacidade para suportar os choques e os impactos inerentes a tais processos. Então, o que eu falei, você está usando pastilhas de metal duro, aí é linha de produção, né? Para setor de manutenção e metalúrgica de pequeno porte, tu vai usar pastilhas para usinagens de aço, as amarelas ou as cinzas, mas tem de outros materiais. Materiais empregados a ferramentas de corte e sua revolução. Então, aço ferramenta, pessoal, aço ferramenta, esse termo existe na mecânica. Não se usa para ferramentas de corte para usinagem. As ferramentas que se usa aço ferramenta é matrizaria. Então, por exemplo, vamos ver se aparece uma matrizaria. Vamos ver se aparece alguma coisa. Aqui, ó. Então, matrizaria para injetoras de plástico, matrizaria para estampagem, por exemplo, da lataria dos automóveis, estampagem, né? Repuxo, por exemplo, de panelas,
Matrizaria aqui, ó, uma matrizaria para injeção de sola de tênis, provavelmente. Então, falou em matrizaria, estampagem, injetoras plásticas. O aço utilizado é um aço liga. Eles chamam de aço ferramenta. Tá claro o tipo de ferramenta que seria esse aço ferramenta? Aço rápido, mais utilizado aqui diz o ano, né? Ligas fundidas, muito pouco utilizado, até dá para fazer ferramenta, mas não é viável economicamente. Metal duro, que a gente viu. Cerâmicas, pastilhas de cerâmicas que ainda não emplacou, porque elas quebram muito e ainda são caras. E aqui, ó, o que eu falei, ó, nitreto de boro cúbico cristalino, a CBN. Aquelas pastilhas que são muito boas, mas também são muito caras. E diamante, a gente já sabe, tanto mono como policristalino não se utiliza na mecânica, porque vai passar carbono para a peça e vai te alterar a química da peça. Requisitos desejados para uma ferramenta de corte, né? Aí é mais para quem trabalha com projeto de novas ferramentas, né? Alta resistência à compressão, alta resistência ao desgaste, alta resistência a cisalhamento, alta resistência à flexão, tenacidade, alta resistência a choque térmico, alta resistência a impacto, resistência à oxidação, ferrugem, inerte quimicamente, resistência ao gume, né, que significa durar mais o fio da ferramenta, resistência à abrasão, pequena tendência de fusão e caldeamento, alta dureza, tenacidade suficiente para evitar falha por fratura, boas propriedades mecânicas e térmicas a temperaturas elevadas. O principal foi o que a gente viu. O ideal, se a empresa tem dinheiro, é usar pastilhas de metal duro, independente se é torneamento, fresamento, enfim. Né? Mas a gente sabe que o segundo material mais utilizado, o segundo mais utilizado na mecânica é o aço rápido. Aparece muito em brocas. Tu sempre vai ter umas ferramentas de aço rápido para o torneamento, para te dar mais versatilidade, né? Para te dar mais opções. E nas fresas, muitas fresas, por questão econômicas, são de aço rápido. Mas todas as fresas têm de pastilha de metal duro também. Ok? Então, aqui fala material de ferramenta ideal. É o que a gente falou. Se a gente pudesse escolher, se a empresa tivesse muito dinheiro, a gente pudesse escolher, eu só queria CBN. Mas, como é muito caro, vamos tentar pastilhas de metal duro. Se não der pastilhas de metal duro, vamos utilizar aço rápido. Esses são os materiais de ferramentas ideais. Aí, em alguns casos, né, vai aparecer fresas de metal duro, que é o cinza escuro, vai aparecer fresas e brocas de nitreto de titânio, as amarelas, e é isso. Então, aqui, né, é complicado, o que eu falei para vocês é isso, né? Hoje, o mais utilizado já é economicamente viável tu usar pastilhas de metal duro e ter umas ferramentas extras para te dar versatilidade de aço rápido. Então, o material da ferramenta ideal deveria ter a dureza do diamante natural, a tenacidade do aço rápido e a inércia da química da alumina. A curiosidade. Então, aqui fala de várias ferramentas. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, o que é esse T e N, que eles chamam de cermets? É as banhadas de nitreto de titânio, as amarelas. Parecem brocas, algumas brocas e fresas. Tá? CBN, que eu mostrei para vocês, e é isso. Mas, simplificando a vida, o que interessa, o que vocês têm que saber como técnicos mecânicos? Que os mais utilizados são esses, que o mais utilizado pela indústria é pastilhas de metal duro, em segundo lugar, o aço rápido, e saber identificar essas ferramentas, quando é uma broca de nitreto de titânio, de metal duro, quando é uma pastilha de CBN. Pastilha cerâmica não tem erro, né? Ela vai estar ali em formatos, com aquele material característico de cerâmica, branco ou rosa, enfim.
Tá claro? Tá? E aqui nenhuma novidade nessa página 25, demonstrando aqui o corte do cilíndrico externo, que utilizando uma ferramenta de aço rápido no torneamento, né? Rotação aqui N em RPM da peça, avanço longitudinal esquerdo em milímetros por volta da peça. E o corte, que é o que a gente falou ontem, como ocorre o corte em qualquer processo de usinagem? Por cisalhamento, né? O princípio da tesoura. Ok? Então, aqui, só comentários, ninguém precisa saber a química, ou enfim, do material. Vocês têm que saber identificar o que é ou não é o mais utilizado. Aqui o aço rápido, que a gente comentou. Ferramentas que mantêm a dureza até temperaturas em torno de 600 graus Celsius. Então, o que acontece com as ferramentas de aço rápido? Tu vai ter que trabalhar com rotações e avanços menores, né? Comparado com as pastilhas de metal duro. Né? Então, elas perdem o fio mais rápido. As rotações, quando tu usa rotação mais baixa e avanço mais baixo, tu perde produtividade. Né? Possui maior resistência à abrasão associada à resistência a quente, o que permite a utilização de velocidades de cortes maiores que de aço ferramenta. Ó, de novo, ó, aço ferramenta não é para ferramentas de corte, é para matrizaria. Então, a gente viu que, por exemplo, brocas e fresas, elas recebem aqui, ó, revestimentos. Os principais é o amarelo, que a gente viu, nitrete de titânio, e a cinza escuro, que é banho químico e metal duro. Está dizendo que tem outros materiais aqui. As principais é isso. São mais caras e, como diz aqui, ó, aumentam a vida do material base. Aço ferramenta com alta liga de tungstênio, molibdênio, cromo, vanádio, cobalto, nióbio. Aço ferramenta, de novo, né, para matrizaria. Desenvolvido para aplicação de usinagem, aqui, ó, totalmente errado. Não é, o aço rápido não é desenvolvido para elevadas velocidades. Então, foi o que a gente viu ontem. É só olhar aquela tabelinha que eu mostrei para vocês de velocidade de corte do torno. Se vocês olharem das pastilhas, é mais que o dobro. Então, as ferramentas que é para alta rotação e avanço são pastilhas de metal duro, não é o aço rápido. Resiste a temperatura de aproximadamente, ó, o que está dizendo aqui, ó, pouca resistência ao calor. As pastilhas de metal duro resistem muito mais. Assim como, aí, tratamento térmico, vocês vão aprender tratamento térmico no módulo 3 em fabricação 3. Aí vamos se aprofundar nisso. O que está dizendo? Que é extremamente complexo o tratamento térmico do aço rápido. Ok? Então, aqui, ó, machos. Aqui um joguinho de macho, provavelmente aço rápido. Aqui uma fresa topo de desbaste, de metal duro. Aqui não dá para ver direito, mas dá a entender que é uma fresa topo de desbaste de nitreto de titânio. Fresas topo de acabamento de metal duro. E aqui uma tarraxa para rosca externa em aço rápido. Ok? Revestimento de nitrete de titânio a gente já viu. Então, brocas e fresas amarelas. A aplicação sobre o aço rápido, revestimento de nitrete de titânio, o que está dizendo aqui? Ó? A camada de banho químico de 1 a 3 micrômetros. Sempre o micrômetro tu divide por 1000. Então, 3 ali, a camada máxima de 3 micrômetros dividido por 1000, quer dizer que a camada é de 0,003 milímetros. Extremamente fino. Aplicado aqui o processo de aplicação do banho químico, deixa para o fabricante, abaixo de 550 graus, confere a aparência dourada às ferramentas. Vamos falar amarelo, né, que é mais fácil de identificar. Este revestimento reduz o desgaste da face e do flanco pelo aumento de dureza.
O revestimento de nitrete de titânio protege o metal base contra a temperatura, sendo que o sucesso da ferramenta depende mais da adesão do revestimento do que da sua espessura. O lascamento do revestimento tem sido a principal causa de falha desse tipo de ferramenta. Apresenta, porém, bons resultados em usinagens com corte interrompido, fresamento, aplanamento e etc. Tá? Então, o principal aqui é identificar brocas e fresas de nitrete de titânio, aparência amarela. Tá? Aí aqui ele fala de um outro tipo de aço rápido, né? Vamos ficar no nosso aço rápido convencional, tá? Ele fala sinterizado. O que é sinterizado? Vocês tiveram sistemas e processos, né? Acredito que viram sinterização. Sim, não? Hein? Ninguém responde? Viram ou não viram sinterização? Vimos, mas eu vou confessar que não me recordo exatamente. Preciso retornar e estudar um pouco mais. Então, aí, vocês não precisam dominar a sinterização, mas tem que saber do que se trata. Mesmo não tendo aqui em Rio Grande, tu vai ali para Porto Alegre, para cima, se usa muito isso. Vamos ver aqui. Não. Quero assim. Quero só um videozinho curto. Comunicação. Ah, estão enxergando o vídeo? Sim. Então, Sim. o que acontece, pessoal? A sinterização, vocês vão ver aqui nesse videozinho curto, ela usa uma matriz de aço ferramenta que fecha, injeta pó de aço e abre e sai a peça pronta. Então, qual é a matéria-prima aqui que está demonstrando aqui que a gente vai ver no vídeo? Qual é a matéria-prima aqui? Pó de aço que tu faz a mistura que tu quer. Então, aqui é os misturadores dos pó de aço, que é a matéria-prima, né? Aí, as máquinas, né, injetam esse pó de aço na matriz, abre, sai a peça, só que tem um probleminha, né? A peça, ela parece aquelas rapadurinhas, né, que se esfarelam. Então, depois de tu sinterizar as peças, tu tem que passar por um tratamento térmico para unir esses grãos. É um dos melhores processos que tem, porque se tu produz peças iguais, né? Imagina, a matriz ela vai batendo assim, ó. Cada batida vai largando 10, 20, 50 peças prontas. Desperdício zero de matéria-prima e assim por diante. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, que o misturador do pó do aço, não tem nada a ver com usinagem, né? Isso é sistemas e processos mecânicos. Então, engrenagem hoje em dia é feito por esse processo. Muita peça, ó, o que está demonstrando aqui, ó? Reparem, eu estou explicando aqui, aí depois vocês, ó, a matriz fecha, injeta pó de aço, abre e sai a peça pronta. Olha, reparem a complexidade da peça e a velocidade que está produzindo. Aqui aparece muita peça automotiva, né? E essa é a queridinha da indústria.
Aonde a indústria tem peças iguais, não vai ficar perdendo tempo com o operador em usinagem, faz sinterizado. Ok? Então, por que que é importante? É isso que vocês vão ver nas matérias e vão interligando, né? Por que que é tão importante isso? O que que está dizendo aqui? Na nossa apostila, na página 26. Ferramentas de aço rápido que foi produzido por sinterização. Então, são obtidos por processo de metalurgia do pós-sinterização, que resulta numa estrutura cristalina muito fina e uniforme. Apresentam uma menor deformação na temperatura e no revenido. O que que é o revenimento? O revenimento, o que que acontece o que eu falei da sinterização na metalurgia do pó? Aquelas peças, quando saem prontas ali, elas parecem uma rapadurinha que se quebra fácil. Então, tu tem que fazer uma têmpera, que é para aumentar a dureza e unir os grãos, e depois que é um tratamento térmico, e depois fazer um segundo tratamento térmico, que é um revenimento, que é para reduzir a fragilidade da têmpera. Além de possuírem menor tendência a trincas e tensões internas, apresentam uma tenacidade um pouco mais alta que a dos aços rápidos comuns, além de uma vida mais longa e melhor aderência de revestimento, ó, nitreto de titânio, as amarelas. Ok? Aqui, ó, outros materiais para ferramentas de corte. Em livros existe, na prática ninguém mais usa isso. O que que tu está dizendo aqui? Que tu vai fazer ferramentas de aço carbono e aços liga? Então, eu vou pegar um aço 1045 ou 1070, que é um aço carbono, e vou fazer ferramenta? Até pode fazer no livro, né? Mas na prática, tu sempre vai ter ferramentas de aço rápido ou pastilhas de metal duro. Então, aqui está só dizendo, né? Pelo menos na literatura, que é possível de ter, mas comercialmente não se faz mais, ferramentas de aço carbono e aços liga. Aços liga, sei lá, um 4340, e assim por diante. Possuem de 0,8 a 1,5% de carbono, lembrando, quanto mais carbono, mais duro é o aço, e mínima porcentagem de outros elementos de liga. Até 1900 eram os únicos materiais desenvolvidos por ferramentas. Depois que inventaram o aço rápido, perdeu o sentido disso. Depois que inventaram, então, o aço rápido, metal duro, os outros materiais, perdeu o sentido de usar essas ferramentas. Obtém dureza por tratamento térmico e apresentam baixa resistência quente, ó. 200 graus, o aço rápido, que já não é muito bom, é no máximo 600, essa aqui 200, o que permite sua utilização em baixas velocidades, pior ainda. Tornam-se impróprios para usinar aços de alta resistência. São utilizados em aplicações secundárias, tais como limas, cinzéis, serras para madeira, ferramentas domésticas, ferramentas de forma para usinagem de latão e ligas de alumínio, ferramentas para serem utilizadas uma única vez ou para poucas peças. Para melhorar a sua qualidade, adiciona-se à sua composição pequenas quantidades de cromo, vanádio e tungstênio. Ok? Então, curiosidade. Principais vantagens: baixo custo, facilidade de usinagem, gumes muito vivos, fácil tratamento térmico, quando bem temperado, elevada dureza e resistência ao desbaste, boa tenacidade. Então, aqui está só dizendo, né? Aí é livro, né? Que existe. É possível se fazer ferramentas de aços carbono e de aços liga, mas na prática ninguém mais usa isso. Só se for para fazer uma talhazinha caseira ou algo assim. Ok? Alguma pergunta até aí? Vamos fazer uma chamada aí para pegar um ar? André Farias. Oi? Não veio. David. Presente. Douglas. Presente. Felipe. Presente. Fernando.
Não veio. Igor. Presente. Ismael. Não veio. Luciano. Presente. Pedro. Presente. Rafael Arona. Presente. Rafael Freitas. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério. Não veio. Charles. Presente. E Vitor. Presente. Feito, pessoal. São 8h05. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos e aí a gente segue aqui em materiais de ferramentas, tá? Na página 27. Até daqui a pouco. Tá ok. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. Jared Lewis for the contest, 29-28, Turner. Mike Bell scores it, 29-28, Watson. And Wade Harris for the contest, 29.
Sinceramente, o técnico era favorito nas coisas da Jorge, mas eu queria saber essa ressalva. O Everton é um atleta de uma mão só. Entrou uma mão, ele entrou, acabou a vida dele. E ela está bem, estava com décimo, agora vai crescer nessa categoria. Não mais, olha só. Por isso ele foi para a esquerda, né? Ele foi com a mão boa, não. Mas vai chegar aí na topo. Então, foi mais complicado. Sabe? Pensando alto, alto, né? Mostrando, com toda essa galera o Everton realmente tinha esse poder de uma pauta ali, mais um para dar trabalho. Assim, ele poderia ser mais um. Começou perdendo a questão. Essas categorias estão sendo os caras que estão lá. Aí só vamos falar a segunda consecutiva e a segunda vitória de forma brutal, né? Está mais recente em cima do Michael Jordan, duas da luta. Então, a gente viu o confronto contra o Michael Johnson, um local tático, e agora esse cara trofeu aí, ó. Rapaz, foi cantando na sua frente. Quando eu falo, o passageiro da mulher, esse é o retrato exato dessa questão. Não, bom, eu na mão, lá, está a intervenção do Renato para salvar, é mentira que ele está pelo meio. Mas dessa vez, o vai ser que agora deu o os campos já está na área. Vamos lá, vai fazer a nossa opção do projeto. Ladies and gentlemen, never reaches his first line. That's not a stop this contest. At 4 minutes, 25 seconds in the very first round. The great winner by 2. Esse caso de vida talvez seja mais fácil de estilo recente, porque não é só a mas foto da vida, isso é uma coisa natural. Eu não tenho a sensação de vontade. Ela é a competição entre o que pode acontecer, onde cada momento pode ir para a história. Você achou que isso aqui vai acabar? Nada. A Copa do Brasil 2021 está só crescendo. Os melhores jogos, os clássicos nacionais, as viradas, as análises, depois de cada partida. E as grandes emoções, só uma questão de uma nova forma de mostrar. Você vive o Sport TV. O nosso esquadrão está sempre preparado. Respeitando e evoluindo todos os dias. Estudando o ponto fraco dos oponentes. Buscando o nocaute em cada golpe.
Bom, pessoal, vamos retomando. Seguindo aqui, materiais para ferramentas de corte. Aqui ele chama de coronite, né? Mas é o mesmo nitreto de titânio, né? O amarelo, mais aplicado para fresas, né? Que a gente viu. Então, vocês não precisam decorar coronite, isso é muito particular dessa empresa aí. O principal é o nitreto de titânio amarelo. Então, coronite é um material para ferramentas desenvolvido aqui por essa empresa, Sandvik. Né? A Sandvik é um dos principais fabricantes de pastilhas e suportes, né? De metal duro. Utilizado principalmente em fresas de topo, que são ferramentas de pequeno diâmetro, que quando fabricadas em aço rápido não proporcionam a eficiência que se deseja da operação. E quando fabricadas em metal duro, possuem limitação de não poderem atingir altas velocidades de corte requeridas pelo metal duro, devido a altas rotações necessárias. Então, essa coronite é um composto de finas partículas de nitreto de titânio, que eu falei, aqui a camada em torno de 0,1 micrômetro, que dá 0,001 milímetros, dispersas numa matriz de aço temperado. As partículas de nitreto de titânio são de 35% a 60% do volume do material. Então, amarela também, para fresas, principalmente topo. Na maioria das vezes, a ferramenta de coronite não é composta totalmente desse material. Normalmente é composta de 3 partes. Aí aqui, curiosidade só. O principal foi que a gente viu que tem fresas, né? As amarelas de nitreto de titânio. Então, possui um núcleo de aço rápido, ou aço mola, mas mais comum é aço rápido, né? Porque o nitreto de titânio é um banho químico que adiciona tenacidade à ferramenta. Uma camada desse nitreto de titânio, que ele chama aqui de coronite, circundando o núcleo de cerca de 15% do diâmetro da fresa. Uma camada de cobertura de nitreto de titânio, aqui a espessura, 2 micrômetros, é livro, né? As principais propriedades do coronite são elevada tenacidade, próxima do aço rápido, módulo de elasticidade maior que do aço rápido e menor que o do metal duro. Maior dureza a quente e resistência ao desgaste quando comparado ao aço rápido. Baixa tendência ao desgaste de craterização, devido à elevada estabilidade química. Por que está dizendo isso aqui? Às vezes, as fresas de metal duro, são as cinza escura, ela é muito mais dura do que o aço rápido. Então, se a fresadora tem folgas, está mais desgastada a máquina, a tendência é quebra de ferramenta. Então, pode ser interessante, dependendo da situação da máquina, ter fresas de nitreto de titânio, né, o amarelo. Produz superfícies com acabamento superior às produzidas por aço rápido e metal duro. Composição básica do coronite: núcleo de aço rápido ou aço mola, como um aço rápido. Camada de nitreto de titânio, que aqui está dizendo, que aqui está errado, né? Não é 2 milímetros de camada, é 2 micrômetros, né? Que é 0,002 milímetros. Ok? Seguindo aqui, o metal duro. O principal é vocês saberem identificar o metal duro, né? Tanto em pastilhas de metal duro, como ferramentas, como fresas de metal duro, que é o cinza escuro. Então, tungstênio é um metal de mais alto ponto de fusão, maior resistência à tração, aqui é a resistência à tração, e mais baixo coeficiente de dilatação térmica. A dificuldade de fusão do tungstênio levou ao desenvolvimento da metalurgia do pó, que a gente comentou hoje, a sinterização, principal processo de fabricação das pastilhas.
Quando foi verificado as excelentes propriedades de dureza e resistência ao desgaste desse material, os alemães logo batizaram de Vidia, né? Que muita gente aí em oficina, né? Dá esse nome popular das pastilhas aí, muito de metal duro. É o mesmo material daquela ponta de broca para concreto, né? Eles chamam broca de Vidia, né? Aquela ponta, a broca para concreto ou cimento, ela é de aço rápido e a ponta é de metal duro. Técnicas de fabricação, só curiosidade. O minério scheelita ou tungstato de cálcio é reduzido ao trióxido de tungstênio. A redução do trióxido de tungstênio pelo hidrogênio dá origem ao tungstênio puro em partículas. O tungstênio é misturado ao carbono puro, negro de fumo, e a mistura é levada ao forno, onde se obtém carboneto de tungstênio. O carboneto é moído e misturado em moinhos de bola, que a gente viu no vídeo da sinterização, com pó muito fino e puro de cobalto, que é o principal elemento químico do aço rápido. A mistura comprimida a frio em matrizes, que é a sinterização que a gente viu, obtém-se as pastilhas no formato desejado, que é o mais utilizado, né? Mas vocês têm que saber identificar quando aparecer fresas de metal duro também. Então, as pastilhas são levadas ao forno de sinterização, que trabalha sobre vácuo. Aqui o termo está errado, né? Sinterização foi o que a gente viu no vídeo hoje. A matriz fecha, injeta pó de aço, abriu, sai a peça pronta. O que eu falei? Que aquelas peças, elas se esfarelam muito fácil. Então, tu tem que pegar aquelas peças e fazer um tratamento térmico, que é o que não está bem explicado aqui, ó. O que é esse aqui, ó? Sob vácuo, é um forno para tratamento térmico. Aí aqui dizendo, né, que tem que ser considerada a contração do material. Aí é sinterização. Vocês têm que saber que pastilhas de metal duro é feito por esse processo. E depois desse processo passa por um tratamento térmico para unir esses grãos e para dar a resistência mecânica. Subdivisões do metal duro. Então, aqui, ó. Os metais duros convencionais são divididos pela norma ISO, aqui o número dela 153, versão... Aqui é livro, né? Não dá para confiar. A última vez que foi alterada essa norma, em 1975. Segundo sua aplicação. Então, aqui, ó. O que significa grupo P, MK? Não é só isso, tem muitas mais letras. É a coloração da pastilha. O que eu disse? Primeiro, eu quero uma pastilha para rosca de torno. Tu vai ver no catálogo suporte para pastilha para aquela aplicação e na página daquele suporte vai estar várias pastilhas com várias colorações. Aí vai dizer lá, amarela, sei lá, para usinagem de aços, sei lá, chutando aqui, vermelho para usinagem de inox e assim por diante. O que eu falei para vocês? Numa metalúrgica de pequeno porte, no setor de manutenção, comprem sempre de usinagem de aços, porque vai te servir para tudo. Mas numa linha de produção, tem que ser considerada a coloração da pastilha para ter maior eficiência. Então, aqui é livro. Aonde vocês um dia precisarem vão pesquisar, é no catálogo. Então, está dizendo aqui, ó, grupo P, cor azul, para usinagem de aço. Já está errado, né? O que eu disse para vocês? Usinagem de aço é as amarelas e as cinzas. Mas, o que vocês vão tirar daqui? Que vocês têm que ser, numa linha de produção, tem que considerar a cor da pastilha, que a cor da pastilha é em função do aço, do material que vai usinar, para ter maior eficiência. Ó, aço fundido, ferro fundido maleável, nodular ou ligado, ou seja, materiais de cavaco comprido. Possuem alta resistência a quente, desgaste abrasivo, além de WC, tem percentagens mais ou menos elevadas de carboneto de titânio e assim por diante. Tá? Então, aqui, grupo M, pastilhas amarelas, para usinagem de aço,
Aí agora sim, aço fundido, aqui está repetindo, né? Até aços inox, que é livre. Ferro fundido maleável, nodular e aços de corte livre, ou seja, para uso universal em condições satisfatórias, constituem tipos intermediários entre pastilhas, né? Então está interligada a letra, que é por norma, com a cor da pastilha. P e K, apresentando resistência quente relativamente boa e boa resistência à abrasão. E aqui, por curiosidade, tem a K simbolizada pela cor vermelha para usinagem de ferro fundido comum, coquilhado, maleável, cavaco curto. Aços temperados não ferrosos, quem são os não ferrosos? Ó, de novo, eu sempre falo para meus alunos, quando falar ferrosos, são todos os aços e todos os ferros fundidos. Quando falar não ferrosos, são todos os metais que não são aços nem ferro fundido. Exemplo de não ferrosos: alumínio, bronze, cobre, titânio e assim por diante. Não metálicos: pedra, madeira, ou seja, materiais de cavaco curto. Possuem menor resistência a quente e alta resistência ao desgaste, sendo constituídas quase que totalmente por essa substância. Os metais mais duros são usados para usinagem de acabamento, para alta velocidade de corte e baixa profundidade de corte. Em geral, as pastilhas possuem ângulo de saída negativo, os menos duros e mais tenazes, alto teor de cobalto, são usados em cortes pesados de desbaste, baixa velocidade, cortes interrompidos, vibrações, máquinas velhas, né? Então, é o que eu comentei, né? Dependendo se está usando ferramentas duras, por exemplo, um torno, uma fresadora, se a máquina tem muita folga, está muito velha, a tendência é quebrar mais ferramentas. Tá? Mas o que a gente tem que tirar de lição daqui? Que as pastilhas têm grupos de letras interligadas principalmente com a coloração da pastilha, que é em função do material que você está usinando. Só vai ser importante para uma linha de produção. A dica que eu digo para vocês, para o setor de manutenção ou metalúrgica de pequeno porte, comprem sempre as de aços, né? Que é as amarelas ou as cinzas. Metais duros com uma ou mais camadas de revestimentos. Então, também aqui seguindo, né? Aí entra fresas, ou cinza escuro, né? Foram desenvolvidas com o objetivo de explorar melhor as vantagens isoladas de alguns materiais e elevada dureza e estabilidade química. São compostos por uma base de metal duro, tenaz, sobre o qual se aplica uma ou mais camadas finas duras, resistentes à abrasão e de fina granulometria de um material. Os revestimentos aumentam várias vezes a vida da ferramenta. Aplicações típicas. Torneamento, não diria, né? Torneamento, ou tu usa aço rápido, o mais usado que eu falei para vocês, pastilhas de metal duro, e, se possível, né, que é muito difícil, as pastilhas de CBN. Fresamento, vai aparecer fresas, por exemplo, o topo, que é o cinza escuro, que é de revestimento de metal duro. Ok? Então, uma observação que aqui estava comentando hoje na usinagem, né, o termo, vou apagar aqui. Tanto para a peça redonda no torno, como para a peça quadrada ou retangular na fresadora. Quando a peça é maciça no torno, ou maciça na fresadora, o corte é contínuo. Ok? Então, em vários momentos hoje, eu acho que ontem também chegou a comentar, ele fala em corte ou usinagem interrompido.
que significa um corte ou uma usinagem interrompida? Que, de repente, nessa peça redonda aqui, pode ter um rasgo aqui, ó. Então, quando a peça gira, ela está cortando contínuo a ferramenta, e quando chega nesse rasgo aqui, ele para de cortar, chega aqui e corta de novo. Corte interrompido. Tem que tomar muito cuidado isso, que a tendência, quando tem esse corte interrompido, é quebrar a ferramenta. Ou numa peça, numa fresadora, pode ter um rasgo aqui, né? Então, a fresa, a peça está presa na mesa e está avançando para a esquerda ou direita, enfim. E a fresa está passando, cortando, contínuo, chega aqui, para de cortar e aqui começa de novo. Tende a dar uma batidinha na ferramenta. Corte interrompido. Tá claro? Só para deixar bem claro, né? Quando comentou aqui em corte interrompido. E aqui só na 29, né, comentários, pastilhas de cerâmica, elas foi desenvolvida para alta rotação, altas profundidades, era para ser as toques de linha, né? Cortando o áudio aí. Tá cortando para mim. Tá cortando aí.